Áudio 5. A graça, a paz, o amor, a bondade do Senhor sejam sobre a vida de cada um de vocês que mais uma vez me ouvem. Me chamo Ana Amélia Vieira, estamos no estudo do livro O Fim da Ansiedade de Max Lucado. Iniciaremos hoje a segunda parte desse estudo, que diz: a Deus peçam ajuda, apresentem seus pedidos a Deus. Vamos estudar então, em nome de Jesus? Nosso áudio 5 também é o capítulo 5, que tem o título Calma Contagiante. A ansiedade não se faz necessária, pois Deus está por perto. O desastre era tão iminente quanto o apertar de um botão vermelho. 4 submarinos russos patrulhavam a costa da Flórida. Os navios de guerra dos Estados Unidos haviam lançado bombas de profundidade. O capitão russo estava estressado, ansioso pela batalha e pronto para destruir algumas cidades norte-americanas. Cada submarino estava armado com uma ogiva nuclear. Cada ogiva tinha o potencial de repetir uma catástrofe de nível da Hiroshima. Não fosse a calma contagiante de um oficial lúcido, a Terceira Guerra Mundial poderia ter começado em 1962. Seu nome era Vassili Arkhipov. Com 36 anos, era comandante de uma frota clandestina de submarinos russos. Na imaginação dos tripulantes, eles estavam sendo enviados de uma missão de treinamentos longe da costa da Sibéria. Descobriram que haviam sido comissionados para viajar pouco mais de 8.000 quilômetros a sudoeste para instalar uma base perto de Havana, em Cuba. Os submarinos foram para o sul, e com isso sua missão também. Para se moverem rapidamente, viajaram na superfície da água, onde seguiram em direção ao furacão Daisy. As ondas de 150 metros deixaram os homens enjoados e os sistemas operacionais comprometidos. Então, vieram as águas quentes. Os submarinos soviéticos tinham sido projetados para águas polares, não para o Atlântico tropical. As temperaturas dentro das embarcações passaram de 48 graus Celsius. A tripulação lutou contra o calor e a claustrofobia na maior parte do tempo da viagem de 3 semanas. Quando se aproximaram da costa de Cuba, os homens estavam exaustos, com os nervos à flor da pele e ansiosos. A situação piorou quando os submarinos receberam instruções codificadas de Moscou para virarem para o norte e patrulharem o litoral da Flórida. Logo depois de entrarem em águas norte-americanas, o radar captou um sinal de uma dúzia de navios e aeronaves. Os russos estavam sendo seguidos pelos norte-americanos. Os navios dos Estados Unidos lançaram bombas de profundidade. Então os russos presumiram que estavam sob ataque. O capitão perdeu a calma. Reuniu a equipe do posto de comando e bateu na mesa com os punhos. Vamos explodi-los agora. Vamos morrer, mas vamos afundar todos eles. Não vamos envergonhar nossa marinha. O mundo estava à beira da guerra. Mas então, Vassili pediu para conversar com seu capitão. Os 2 homens se afastaram um pouco. Ele insistiu para que o superior reconsiderasse a decisão e sugeriu que conversassem com os norte-americanos antes de reagir. O capitão ouviu. A raiva dele arrefeceu. Deu ordem para que os submarinos fossem para a superfície. Os norte-americanos cercaram os russos e os mantiveram sob vigilância. O que eles pretendiam fazer não ficou claro, uma vez que alguns dias depois, os soviéticos submergiram, esquivaram-se habilmente dos norte-americanos e voltaram para casa com segurança. Esse incrível encontro com a morte foi mantido em segredo por décadas. Arkhipov mereceu uma medalha, mas viveu o resto da vida sem reconhecimento. Foi somente em 2002 que o público soube da catástrofe por pouco evitada. Como afirmou o diretor de arquivo da Segurança Nacional, a lição que tiramos desse evento é que um homem chamado Vassili Arkhipov salvou o mundo. Por que essa história é importante? Você não vai passar 3 semanas dentro de um submarino russo sufocante, mas pode passar 1 semestre com uma carga horária pesada ou pode lutar contra os ventos contrários de uma recessão. Pode passar noite após noite ao lado da cama de uma criança aflita ou de uma mãe ou um pai idoso. Pode lutar para manter uma família unida para salvar um negócio. Você será tentado a apertar o botão e tirar a mão.
não de ogivas nucleares, mas de explosões de raiva, de um surto de acusações, de uma retaliação violenta de palavras dolorosas. A ansiedade incontrolada libera um míssil que pode provocar a destruição de uma cidade. Quantas pessoas foram feridas como consequência de um estresse descontrolado? E quantos desastres foram evitados porque uma pessoa se recusou a ceder à tensão? É essa calma que Paulo está pedindo na primeira de uma tríade de proclamações. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 5 e 6. A palavra grega traduzida aqui por amabilidade é epieikis. Descreve um temperamento maduro e ponderado. Vislumbra uma atitude que seja adequada para a ocasião, equilibrada e temperada. A reação amável é uma reação de firmeza, de imparcialidade, de justiça. Ela parece humana e razoável diante dos fatos de um caso. Se o oposto seria uma reação exagerada ou uma sensação de pânico. Essa amabilidade é conhecida por todos. Os membros da família notam. Seus amigos percebem uma diferença. Os colegas de trabalho beneficiam-se com ela. Outros podem perder o controle ou se esgotar. Mas a pessoa amável é ponderada e lúcida. Sua calma é contagiante. A pessoa cuja calma é contagiante faz os outros se lembrarem. Deus está no controle. É o executivo que diz à empresa: vamos fazer a nossa parte, vamos ficar bem. É o líder que vê o desafio, reconhece-o e observa. Esses são tempos difíceis, mas vamos superá-lo. A amabilidade, onde desenterramos essa joia? Como você e eu podemos manter a mão longe do gatilho? Como podemos manter a calma quando todos estão perdendo? Sondamos as profundidades da segunda expressão. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andes ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor. Você não está sozinho. Você pode se sentir sozinho ou pensar que está sozinho, mas não há um momento sequer em que você enfrente a vida sem ajuda. Deus está por perto. Deus repetidamente promete sua presença a seu povo. A Abraão Deus disse: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis 15, 1. A Agar o anjo anunciou: não tenha medo, Deus ouviu. Gênesis 21, 17. Quando Isaque foi expulso de sua terra pelos filisteus e forçado a se mudar de um lugar para o outro, Deus lhe apareceu e o fez se lembrar: não tema, porque eu estou com você. Gênesis 26, 24. Depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Josué 1 e 9. Deus estava com Davi, a despeito do adultério cometido pelo rei. Com Jacó, a despeito da cumplicidade dele. Com Elias, a despeito da falta de fé do profeta. Então, na maior declaração de comunhão, Deus chamou a si mesmo de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele se fez carne, fez-se pecado, derrotou o túmulo e ainda está conosco. Na forma de seu Espírito, ele conforta, ensina e convence. Não pense que Deus está observando à distância. Evite a areia movediça com a placa: Deus abandonou você. Não se entregue a essa mentira. Se fizer isso, seu problema será tomado de um sentimento de solidão. Uma coisa é enfrentar um desafio, outra é enfrentá-lo sozinho. O isolamento cria um ciclo resultante de preocupação. Em vez disso, escolha ser a pessoa que agarra a presença de Deus com ambas as mãos. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Salmo 118, 6. Uma vez que o Senhor está perto, não podemos andar ansiosos por coisa alguma. É isso que Paulo diz. Lembre-se de que ele estava escrevendo uma carta. Ele não usou capítulos nem números de versículos. Esse sistema foi criado por estudiosos do século 13 e 14. A estrutura nos ajuda, mas também pode nos atrapalhar. O apóstolo queria que as palavras do versículo 5 e 6 fossem lidas de uma só vez. Perto está o Senhor. Consequentemente, não andem ansiosos por coisa alguma. Os primeiros comentaristas perceberam isso. João Crisóstomo gostava de expressar o versículo dessa forma: o Senhor está perto,
Portanto, não sintam ansiedade. Teodoreto de Ciro traduziu as palavras: o Senhor está próximo, por isso não tenham preocupações. Podemos calmamente apresentar nossas preocupações a Deus, porque Ele está tão perto quanto a nossa próxima respiração. Essa foi a lição tranquilizadora dada com o milagre dos pães e dos peixes. Em um evento criado para falar ao coração ansioso, Jesus pediu aos discípulos que fizessem o impossível: alimentar 5.000 pessoas. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Quando João descreveu esse ajuntamento como uma grande multidão, ele estava falando sério. Havia 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Imagine um estádio de futebol lotado e você terá uma ideia. Jesus estava disposto a alimentar toda a multidão. Os discípulos, por outro lado, queriam se livrar de todos. Manda embora a multidão para que possam ir apavorados comprar comida. Percebo certa ansiedade nas palavras dele. Percebo um tom de irritação, de frustração. Eles não chamam Jesus de mestre, não se aproximam dele com uma sugestão. Marcham até Cristo como um grupo e lhe dizem o que fazer. Os discípulos veem um vale cheio de pessoas famintas, com o estômago roncando. Logo se tornarão rostos com expressão de raiva. E talvez os discípulos não tenham de lidar com esse tumulto. Eles tinham todos os motivos para seguirem inseguros. Então, mais uma vez, eles não tinham os mesmos motivos para sentirem paz. A essa altura, pela experiência vivida com Jesus, eles já haviam visto curar lepra, Mateus 8:3, curar o servo do centurião sem ter que estar ao lado da cama desse servo, Mateus 8:13, curar a sogra de Pedro, Mateus 8:15, acalmar um mar violento, Mateus 8:26, curar um paralítico, Mateus 9:7, curar uma mulher doente havia 12 anos, Mateus 9:22, ressuscitar uma menina dentre os mortos, Mateus 9:25, expulsar espírito imundo, Mateus 1:25, curar um homem demoniado em um cemitério, Mateus 5:15, transformar água em vinho, João 2:9, curar um homem que havia 38 anos que estava inválido, João 5:9. Alguns dos discípulos fez uma pausa longa o suficiente para pensar. Bem, Jesus curou os doentes, ressuscitou a menina morta, acalmou as ondas bravias. Eu me pergunto, será possível que ele tenha uma solução que não estamos vendo? Afinal, ele está bem ali. Vamos perguntar a ele? Ocorreu a alguém pedir a ajuda de Jesus? A resposta impressionante é não. Eles agiram como se Jesus nem estivesse presente. Em vez de confiarem em Cristo, tiveram a audácia de dizer ao Criador do mundo que nada poderia ser feito, porque não havia dinheiro suficiente. Como Jesus manteve a calma? Como ele conseguiu não olhar para os discípulos e perguntar: vocês esqueceram quem eu sou? Finalmente, um menino ofereceu a André o cesto em que trazia seu almoço e, hesitante, mencionou a oferta a Jesus. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos perceberem e receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. João 6, 10-13. Nenhuma moeda foi desperdiçada. Eles começaram o dia com 200 moedas. Eles terminaram o dia com 200 moedas. Além disso, encheram 12 cestos com a comida que havia sobrado. Uma lembrança para cada apóstolo, talvez. As pessoas foram alimentadas. A conta bancária ficou intacta e temos uma lição a aprender. A ansiedade não se faz necessária, porque Jesus está perto. Você não está diante de 5.000 barrigas famintas, mas está diante de um prazo que acaba em 2 dias. Um ente querido que precisa de uma cura,
uma criança que está sofrendo bullying na escola, um cônjuge entretido com a tentação. Se por um lado você tem um problema, por outro você tem uma quantidade limitada de sabedoria, energia, paciência ou tempo. O que você tem não chega nem perto do que você precisa. Você tem um pinguinho e precisa de uma quantidade considerável. Normalmente, você fica ansioso. Pediria a Deus para dar um jeito no problema. É muita coisa para mim, Jesus. Dessa vez, em lugar de começar com o que você tem, comece com Jesus. Comece com as riquezas, os recursos e a força de Jesus. Antes de abrir o livro Razão, abra seu coração. Antes de contar moedas ou cabeças, conte os números de vezes em que Jesus o ajudou a encarar o impossível. Antes de lançar-se de cabeça com medo, olhe para cima com fé. Espere alguns minutos. Volte-se para seu Pai, a fim de obter ajuda. Em seu excelente livro, The Dance of Hope, A Dança da Esperança, William Frey lembra-se do dia em que tentou arrancar um toco em uma Geórgia rural. Ele tinha 11 anos na época. Uma de suas obrigações era pegar lenha para o pequeno fogão e para a lareira na fazenda. Ele procurava nos bosques tocos de pinheiros que haviam sido cortados e fazia gravetos com eles. Os melhores tocos estavam saturados de resina e, portanto, queimavam mais facilmente. Veja o que ele disse. Um dia, encontrei um grande toco em um campo aberto perto de casa e tentei desenterrá-lo. Eu literalmente o empurrei, puxei e usei o pé de cabra neles durante horas, mas as raízes eram tão profundas e grossas que simplesmente não conseguia arrancar o toco do chão. Eu ainda estava pelejando com ele quando meu pai chegou em casa, do escritório. Vendo meu esforço, aproximou-me para observar. Eu acho que já sei qual é o problema, disse ele. Qual é? Perguntei. Você não está usando toda a força, respondeu. Eu me irritei e disse para ele que havia trabalhado duro e por um bom tempo. Não, disse ele, você não está usando toda a sua força. Quando me acalmei, perguntei-lhe o que quer dizer e ele respondeu, você ainda não me pediu para ajudar. Esse negócio de administração da ansiedade é como arrancar tocos do chão. Algumas de suas preocupações têm sistemas de raízes profundas. Extraí-las é uma tarefa muito árdua. Na verdade, pode ser o desafio mais difícil de todos, mas você não precisa fazer isso sozinho. Apresente o desafio a seu pai e peça-lhe ajuda. Ele irá resolver o seu problema? Sim, ele irá. Ele irá resolvê-lo imediatamente? Talvez. Ou talvez parte do teste seja um curso avançado de paciência. Mas uma coisa é certa, a calma contagiante virá à medida que nos voltarmos para Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse capítulo maravilhoso que acabamos de ler. O Senhor tem falado conosco e vamos orar nesta hora. Pai, no nome de Jesus, findamos mais um dia, mais um capítulo, mais um estudo sobre, Senhor, essa situação tão difícil de controlarmos em nosso ser, que é a ansiedade. E aprendemos hoje, Pai, que com as nossas próprias forças nós não conseguimos. Mas nós precisamos pedir a ajuda do Senhor, porque o Senhor está sempre disposto e pronto a nos ajudar. O Senhor tem nos ensinado através da sua palavra que não devemos andar ansiosos, mas sim entregar tudo em tuas mãos, porque a ansiedade exagerada, a preocupação exagerada, Senhor, é uma necessidade de um controle que nós não temos, papai, que nós não conseguimos, Senhor, mas que está somente em tuas mãos, porque somente o Senhor tem o controle das nossas vidas, de todas as situações pelas quais nós passamos. E muitas vezes o Senhor usa essas situações para nos moldar, para nos ensinar, para nos fazer melhor, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti. Eu declaro, Senhor, que eu aceito o Teu trabalhar, o Teu processo, o Teu tempo em minha vida. E eu peço que cada um que me ouve nesta hora também aceite, Senhor, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, para sempre, sempre. Em nome de Jesus eu te adoro. Amém. Graças a Deus. Voltamos amanhã em nome de Jesus.